Cheguei hoje no meu consultório e o recepcionista, que é amigo meu, falou: Alex, você não sabe, já tem 25 consultórios vazios aqui no prédio. A crise está pegando. É verdade, né? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe que a crise do coronavírus fez desaparecer nossos clientes. Mas talvez a gente também não estivesse tão preparado, a gente não estava atuando, por exemplo, no mundo virtual. E aí, para você reconquistar esses clientes, muitos deles ainda com medo de retornar para o consultório, retornar para as consultas presenciais, como é que a gente vai fazer? O que a gente tem que encarar nesse novo momento que se avizinha, não só agora em 2019, mas possivelmente vai durar em 2020, 2021. Como que a gente pode dar a volta por cima? É sobre esse assunto que vamos falar agora. Crise é uma coisa séria e a gente está vivendo uma crise brava, mundial, não é novidade para ninguém, e isso está afetando o bolso de muitas pessoas. Principalmente nós, terapeutas, psicólogos, autônomos que atendemos o público, vimos de repente que esses clientes desapareceram. Então, mais ou menos em março, pelo menos em São Paulo, a gente não podia mais atender, nós ficamos reclusos em quarentena e no meu caso, por exemplo, meus clientes desapareceram, meus cursos desapareceram, meus atendimentos em grupos desapareceram e aí, sorte que eu tinha uma possibilidade de rendimentos, eu não estava desestabilizado financeiramente e pude levar isso de uma forma mais ou menos na boa, podendo inclusive olhar para mim. A crise me pergunta, e aí eu jogo a pergunta para você também, o que eu preciso modificar dentro de mim para que eu possa usar essa crise de uma forma sábia, né, aprender com ela e oferecer novas formas de atingir o meu cliente, novas formas de também eu estar satisfeito com aquilo que eu faço, o que eu preciso desenvolver que eu ainda não tenho desenvolvido. Por exemplo, eu tenho uma comunicação na internet, aqui no YouTube, no Instagram também, é bem desenvolvida, mas eu sempre usei essa comunicação para divulgar meus trabalhos presenciais. E aí, acabar nos trabalhos presenciais, eu tive que pensar, será que eu tenho produtos online para poder lançar? Eu tenho capacitação para fazer isso? Comecei a estudar marketing digital, comecei a estudar novas formas, olhando até os meus colegas mais jovens, que são mais hábeis, né, em usar essas tecnologias, que são mais rápidos também em agir diante das crises, e perceber o que eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo e o que aquilo tinha a ver comigo. Porque também não adianta eu querer fazer uma coisa só por imitação. Então fui dando um tempo, eu sou uma pessoa bem lenta, eu não lancei nenhum produto ainda online, estou estudando, analisando, retornei ao meu atendimento presencial e também a única coisa que talvez eu tenha aumentado, porque eu já fazia e aumentou muito mesmo, foram os atendimentos online. Então eu posso dizer que com os atendimentos online eu comecei a recuperar um pouquinho a minha condição financeira que tinha parado em março. Por isso, né, eu acho que a pergunta, o que a crise está pedindo para você, é uma boa pergunta para você se fazer. Depende do lugar que você está também como terapeuta. Às vezes você está num momento muito inicial e não tinha uma clientela muito estável, ainda não estava estabilizado, então você vai ter que formar essa clientela. Mas aí a pergunta é, você vai seguir o modo antigo, né? Aquele modelo onde a gente anunciava por aí, a gente esperava as indicações boca a boca, nós colocávamos o endereço do nosso consultório esperando os atendimentos presenciais, ou você vai poder usar, né, as redes sociais, né, os métodos virtuais aí para transmitir o seu conhecimento e para poder atender. E se você tem dificuldade, se você não sabe usar, se você tem vergonha, se você não tem nenhuma capacitação mínima, né, de se expor, talvez seja o momento de estudar. Porque eu acho que essa crise do corona está mostrando o quanto que é importante e que veio para ficar a comunicação digital. Sem essa comunicação digital, por exemplo, você não estaria me vendo. Através de um vídeo, através de um WhatsApp, através de um Skype, do Zoom, você pode estar frente a frente com o seu cliente de uma forma praticamente igual, idêntica ao consultório. Então você tem esse recurso, você tem essa possibilidade de interagir com seus clientes de uma forma virtual.
E tem boas vantagens em relação ao mundo presencial. Por exemplo, você não precisa alugar um consultório, você não precisa ter um lugar fixo para atender seu cliente. Basta você ter uma boa conexão de internet, uma câmera ou um celular adequado e você vai poder fazer um trabalho muito bom. Então pergunte-se, o que a crise está pedindo para mim? O que eu preciso despertar? O que eu preciso desenvolver? Quais são os pontos que ainda estão impedindo que eu atue de formas diferentes no mundo, no mercado, para que eu possa atingir mais pessoas e sair dessa crise, né, através desse mundo digital? Uma outra coisa importante é você entender que não é o seu título, aquilo que você estudou na sua faculdade ou nos diversos cursos de terapia que você possa ter feito, que vai atrair seu cliente. Eu vejo ainda hoje muitas pessoas focadas em divulgar a técnica que eles estão trabalhando. Então, por exemplo, eu sou constelador, eu divulgo muito constelação. Mas se você for notar os meus posts e meus vídeos, você vai perceber que eu não falo especificamente de constelação, a não ser que eu esteja querendo falar para a pessoa que quer estudar constelação. Geralmente eu vou falar de questões, de problemas, de coisas que eu já vivi, de coisas que eu experienciei, e isso é o que atrai o seu cliente. O cliente, na verdade, ele não está em busca de uma técnica, ele está em busca de uma solução para o problema dele. Então vamos pensar o seguinte: se você é uma pessoa que atua por causa da sua experiência de vida com pessoas gestantes, né, porque você já foi gestante, você já acompanhou gestante, é bem possível que você tenha muito conhecimento a respeito do assunto da maternidade, da gestação. Então você tem algo a passar sobre gestação, e aí a sua técnica vai se acoplar, vai acrescentar esse conhecimento que você já experienciou, que você tem vivo dentro de você. Eu, por exemplo, já mudei demais. Já mudei em mais de 25 casas, mudei de país, mudei de trabalho, mudei de um monte de coisa, mudei de família também. Então eu tenho uma experiência em mudanças. Eu sei trabalhar com pessoas que têm problemas, dificuldades de mudar, porque eu também já mudei muito. A técnica da constelação e outras técnicas que eu tenho só vão colaborar para que eu ajude a pessoa a andar, né, que eu dê um caminho através da técnica, mas a experiência principal é aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já experienciei. Então é isso que vai me conectar com o meu cliente. Existem pessoas que são hábeis em outras coisas, por exemplo, entendem muito de culinária, entendem muito de projetos, entendem muito sobre finanças, entendem muito sobre crescimento na carreira, enfim, diversas questões, relacionamento afetivo, paternidade, maternidade, doenças, e aí existem diversos tipos de doenças. Tem pessoas que se especializam, por exemplo, em câncer, tem pessoas que se especializam em pessoas, em velhinhos, né, que já estão naquele quase morte, naquele momento de passagem, tem pessoas que se especializam em crianças, enfim. Qual que é a sua especialidade? Além, né, então, de você começar a mostrar, né, para o mundo, através do mundo digital, aquilo que você é legal você entender também que não é o seu currículo que vai convencer alguém, mas sim aquilo que você tem espontaneamente dentro de si, que pode ajudar alguém a mudar, que pode ajudar alguém a progredir, que pode ajudar alguém a se curar. Pergunte-se: quais são as minhas experiências que eu tenho, que eu já posso assumir, né, que são coisas que eu já aprendi a lidar com isso, que podem de repente servir de foco para o meu nicho de mercado. E aí a gente chega numa questão que bate forte em muitos terapeutas, muitos psicólogos. O medo da câmera, o medo da exposição, o medo do julgamento das redes sociais, desse fantasma, né, que está por detrás da telinha, porque eu estou falando com você, mas na verdade, quem são as pessoas que estão vendo o meu vídeo? Que tipo de personalidade tem? Como eles estão me vendo?
Isso tudo passa pela minha projeção. E minha projeção tem a ver com as minhas experiências, principalmente se eu estou muito travado diante da câmera, eu tenho muita dificuldade de expressar aquilo que eu sou, da forma que eu sou, das duas uma. Ou eu me coloco como um personagem, eu me coloco num molde, né, como antigamente a gente via, ainda vemos, mas antigamente era mais forte, aquele personagem da Globo, todo engessado, que tem que falar bonito, que tem que mostrar o conhecimento que ele tem, né, que tem que agradar de certa forma, ou eu travo. Então, se eu tenho problema, ou eu vou colocar uma máscara, fingir aquilo que eu não sou, e isso não é legal, porque isso vai, na hora que o cliente, que a pessoa, né, que o nosso seguidor estiver vendo o nosso vídeo, ele vai falar, nossa, tem uma coisa esquisita, essa pessoa não é ela mesmo. Ou, senão, a gente trava, e daí são os nossos bloqueios. Então é importante, você que é terapeuta, psicólogo, olhar esses bloqueios, principalmente você que está em crise, porque lembra que no começo eu falei o que a crise está pedindo para você. Uma das coisas que a crise pede é que a gente mude, que a gente olhe para dentro, que a gente veja nossos recursos, para que a gente veja nossos bloqueios, aprenda a superá-los de uma forma tranquila, de uma forma benéfica, não agressiva consigo mesmo, porque se você tem bloqueio, significa que em alguns lugares da sua vida você foi ferido, de algumas formas, através da desaprovação dos pais, da família, às vezes da concorrência entre irmãos, entre parentes, da pressão do pai, da pressão da mãe, da cobrança interna que você aprendeu a desenvolver, você se defende com os bloqueios. Só que esses bloqueios, eles também são ecos do passado, eles não são uma realidade. Então é importante olhar o que realmente pega em mim. Eu me sinto agredido, eu me sinto exposto, eu me sinto incapacitado, eu tenho vergonha, eu acho que aquilo que eu sei não é o suficiente. Tudo isso são fantasias, possivelmente, né? Então, a não ser que realmente você ainda esteja no estágio muito inicial da sua carreira e você precisa realmente estudar mais, se capacitar mais. Mas, caso não seja isso, você deve investigar profundamente esses ecos, né, esses bloqueios, porque quando você chegar na origem e entender que isso é coisa do passado, aos poucos você vai destravando naturalmente e você vai aprendendo a se expor do jeito como você é. Então a crise é isso, a crise te pede mudança, a crise te provoca, às vezes a gente está pego no nosso bolso, e isso é importante porque a sobrevivência nos faz vencer muitos medos, nos empurra para fora, mesmo a gente achando que não está preparado, a gente acaba indo, né? Então olhe por esse aspecto, se pegou no bolso, aproveita e veja realmente aquilo que você pode colocar para fora, o lugar que você precisa ainda ocupar, olhar para esses bloqueios, destravar esses bloqueios, e você vai conseguir com certeza se expor, vai conseguir superar essa crise, e daqui a pouco você vai ver que você consegue muito mais clientes através do mundo virtual e outras formas que talvez você veja, diferente do que antigamente. Aquele mundo antigo, ele era muito limitado. Essa ideia de ficar esperando indicação, que o cliente chegue até nosso consultório, ainda é uma ideia muito antiga. O tempo está mostrando que as coisas mudaram e a gente pode acompanhar esse barco da mudança de uma forma muito proveitosa. E aí, quem sabe, ano que vem não tenha mais crise, pelo menos para você, para mim e para as pessoas que seguirem esse barco. Essa é a minha mensagem de hoje. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.